Pai, no nome poderoso de Jesus, fala com cada um de nós, meu Pai, que se dispôs da sua casa para vir até a tua casa, Senhor, para ouvir a tua palavra. Então não deixa, meu Pai, que saímos daqui sem ao menos receber, meu Pai, uma porção diretamente do céu. Então nessa noite, Espírito Santo, me usa como um canal de bênção, Senhor, que eu possa falar, meu Pai, aquilo que o Senhor colocar no meu coração, aquilo, meu Pai, que os teus filhos precisam ouvir, para ter uma vida, meu Pai, designada para fazer a tua obra. Então nessa noite, Espírito Santo, eu te peço, fala com o teu povo, fala, meu Pai, aquilo, meu Pai, que verdadeiramente o Senhor precisa falar para a tua igreja, em nome de Jesus, amém. Eu perguntei como que estava o nível de espiritualidade, porque a gente entende que a passagem de Jeremias, ele fala aqui sobre algo que vai ser quebrado e vai se refazer, mas eu separei um pouco ontem à noite eu estava preparando essa palavra, eu já tinha ela em mente, mas ontem eu me dediquei um pouco mais para poder tentar dividir com você o melhor. E eu coloquei um tema, eu coloquei uma introdução, eu coloquei algumas coisas aqui que a gente vai compartilhar ao longo da ministração. E o tema que eu coloquei é: até que ponto você suporta ser moldado? Quando eu estava lendo essa passagem de Jeremias, o primeiro ponto que me chamou a atenção é que a palavra fala que veio a palavra do Senhor até Jeremias. E aí foi quando eu parei um tempo antes para meditar nessa palavra, eu entendi que a palavra fala que chegou até Jeremias a palavra do Senhor. Só que o que eu entendi é que não fala que foi uma nem duas vezes, a palavra do Senhor veio até mim. Então Jeremias, ele estava atento para ouvir a voz de Deus. E o que eu entendi é que muitas das vezes a gente não está atento para ouvir os mínimos detalhes do que Deus está falando. Deus, ele é comparado a um oleiro habilidoso, moldando-nos como vasos de argila. Quando eu entendi que Deus, ele pode fazer qualquer coisa, eu fui para essa palavra de Jeremias, que a palavra fala que o oleiro estava trabalhando e a palavra do Senhor chegou até Jeremias. Então é duas coisas que é diferente. Jeremias talvez ele estava em um canto e o oleiro estava no outro. E talvez eu entendi ainda que quando o Senhor quer falar com você, ele precisa te tirar de algo que a gente está como conforto. O Senhor podia falar com Jeremias aonde ele estava, mas o que eu entendi é que o Senhor precisava levar ele até algum lugar para poder falar. E eu fiquei tentando entender por que o Senhor não falou com ele naquele lugar. E assim que eu entendi que todas as vezes que a gente está em algum lugar e a gente não consegue ouvir a voz de Deus, é porque talvez tem barulho demais, ou porque a gente não está realmente escutando a voz de Deus. E aí eu pensei comigo, se Jeremias estava em algum lugar, a Bíblia não me deu detalhe aonde ele estava. Talvez ele podia estar em casa, podia estar deitado, e a palavra do Senhor chegou até ele: vai até a casa do oleiro, porque eu quero falar com você. E muitas das vezes a gente está desse jeito. Em casa a gente não quer vir para o culto, porque as pessoas falam assim: o Senhor fala comigo em qualquer lugar. Sim, fala com você em qualquer lugar, mas Ele precisa te trazer até o lugar para falar com você no seu secreto. Porque quando o Senhor fala alguma coisa, vai até tal lugar, a gente não pensa duas vezes. Porque quando o Senhor fala para você assim: vai nessa vaga, vai, se inscreve em tal lugar, a gente não pensa duas vezes. Mas quando o Senhor te tira do comodismo, de um lugar que está confortável, para te levar até um lugar que vai ter que mexer nas suas estruturas, a gente pensa duas vezes. Só que Jeremias, ele não pensou duas vezes até ir à casa do oleiro. Assim como a argila nas mãos do oleiro, somos transformados pela sua vontade. A palavra de Jeremias é comparado a nós. Deus, ele lá em Gênesis fala que ele criou o homem do barro e tal, todo mundo já conhece a história. Só que a passagem de Jeremias aqui, ela é um pouco... Eu fiquei tentando entender e eu fiquei mais louco ainda, porque eu não cheguei num final assim, é isso. Porque cada hora que eu lia, ele me dava uma direção. Cada hora que eu ia lendo, ela me dava uma direção. E eu falei, já era meia-noite, eu falei, eu preciso terminar, porque amanhã eu preciso falar algo para nós. Porque antes de eu ministrar, Deus ministra o meu coração. E muitas das vezes eu entendi essa passagem de um jeito, do jeito que eu estou pregando aqui para nós, você vai entender diferente. Mas a forma que Deus vai falar no seu coração, você vai entender perfeitamente.
Esteja atento para ouvir a voz do Senhor. Sempre que ouvimos a voz do Senhor, obedecemos o que Ele nos ordena, algo de sobrenatural acontece. Quando você é obediente à palavra, quando você está disposto a ouvir a palavra, o Senhor faz algo sobrenatural. Mateus 7:24 vai dizer: portanto, quem ouve estas minhas palavras e pratica, é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos contra aquela casa e não caiu, porque tinha seus alicerces como rocha. Quando o Senhor quer falar comigo e com você, é porque alguma coisa Ele quer fazer. Quando a gente entende que eu já passei por isso, eu já fiquei várias vezes e falei assim: o Senhor não está falando comigo. E eu comecei a me perguntar: por quê? Será que eu estou em pecado? Será que o que eu estou fazendo não está agradando a Deus? Porque tem momentos que Deus vai se calar, mas tem momentos também que Deus vai fazer barulho para você poder ouvir. Só que talvez os ambientes que eu estava frequentando, eu não estava conseguindo ouvir a voz de Deus. E Deus estava me chamando para um secreto, assim como Jeremias. Ele fala: vai até a casa do oleiro e olha, porque ele está trabalhando sobre a roda. Então, Jeremias estava tranquilo, ele foi até um lugar para trabalhar. Sim, o Senhor está te chamando, me chamando para poder fazer a obra. Mas a gente precisa estar com nossos ouvidos sempre abertos e atentos para ouvir a voz do Senhor. Porque todas as vezes que algo precisa acontecer na nossa vida, a gente precisa se mover. Não tem como a gente ver as coisas acontecendo: eu vou ficar do jeito que eu estou, tranquilo, parado, porque vai acontecer. Sim, o Senhor vai te abençoar, mas Ele precisa primeiro te mostrar aonde você precisa ir. E Jeremias precisava ir na casa do oleiro. E no capítulo 5 vai dizer assim: então veio a mim a palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro. Aí você tira aqui para mim, como Israel, você vai colocar o seu nome. Capítulo 6: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa. Aí você coloca o seu nome no lugar. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. A gente entende que o Senhor precisa nos moldar. Mas eu já sou batizado, eu já vou para a igreja, eu já escuto a voz do Senhor, o Senhor fala comigo, eu jejuo, eu faço tal coisa. Mas será que verdadeiramente a gente está escutando a voz do Senhor? Ou a gente é o nosso próprio ego que está falando com nós? Porque todas as vezes que a gente se quebra aos pés do Senhor, algo diferente acontece. E a gente às vezes não escuta a voz do Senhor, a gente escuta a nossa própria voz. Porque, como eu falei, quando você escuta a voz do Senhor, algo sobrenatural acontece. Não duvide da voz do seu Criador, porque Deus fala no secreto. Ele não precisava tirar Jeremias de onde ele estava para poder levar até aquele lugar. Precisava? Não, ele podia falar naquele lugar. Mas tem vezes que a gente está em ambientes tóxicos e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Se você parar para analisar os ambientes que talvez você frequentava e o ambiente que você frequenta hoje, talvez você vai ver que ou Deus fala mais ainda com você, ou Deus parou de falar. Porque no começo da minha conversão eu escutava a voz de Deus o tempo todo, e por algum momento eu parei de escutar. E eu falei: por que Deus parou de falar comigo? Porque talvez alguns ambientes, algumas coisas que eu estava fazendo não estava agradando a Deus. Mas Deus está falando: vai para tal lugar, vem assim, faz assim. Só que eu não estava atento para ouvir a voz do Senhor. Porque quando a gente está atento para ouvir o que Ele está falando, o caminho, pode ter certeza, irmão, vai ser estreito, mas a vitória vai ser certa. Porque a gente entende que essa passagem de Jeremias fala sobre quebrar, refazer. E o que eu entendi sobre essa passagem é que muitas das vezes a gente vai para uma outra igreja, ou até em um outro lugar, na sede, ou conversa com pessoas também que é convertido. A gente entende que a gente somos como todos barro, vaso. Eu sou um vaso, você é um vaso, sim. Mas a gente vê que a passagem de Jeremias, ele quebrou e refez o vaso. E a gente vê pessoas falando que está magoada com outras pessoas. Não, eu fui restaurado, agora eu sou um vaso novo.
Mas o que eu estava entendendo dessa passagem é que realmente a gente é um vaso. Mas hoje em dia o que a gente mais vê é pessoas magoadas umas com as outras. Então quando a gente entende que tem pessoas magoadas umas com as outras, é porque você ainda não foi restaurado. É porque você precisa ser moído e quebrado para poder ser um vaso novo. Porque todas as vezes que a gente permite que o oleiro nos quebre e nos faça novamente, a gente vai nascer com uma nova performance. E a gente entende que a gente precisa ser quebrado, mas a gente não quer pagar o preço de o oleiro nos quebrar e fazer novamente. Por quê? Porque vai dar trabalho. A gente sabe que não é fácil para os pastores e para os apóstolos orar pelas ovelhas, porque tem que tirar a sujeira. Quem quer quebrar vaso e fazer vaso? Somente quem trabalha com isso. Então a gente entende que se a gente precisa sair do velho para poder fazer o novo, vai dar trabalho. E a gente às vezes não entende que pessoas feridas precisam ser quebradas. Algo que está velho precisa ser novo. Mas o Senhor, Ele não descarta a gente, porque a gente é vaso. Se você é vaso, você precisa ser quebrado para poder fazer o novo. E a palavra fala que Jeremias foi até a casa do oleiro e o vaso que estava sendo feito foi quebrado. Ele não parou a obra. Talvez você está pensando, o Senhor me abandonou. Eu sou um vaso aqui, qualquer. Não. O Senhor está esperando você se posicionar para poder Ele te quebrar, te moer, para poder fazer um vaso novo. E muitas das vezes a gente não quer se humilhar e ir até a casa do oleiro, porque o oleiro vai estar trabalhando, o vaso está entrando, sendo quebrado e sendo restaurado, vaso entrando, quebrando e sendo restaurado, e a gente está passando longe da casa do oleiro, está ouvindo até a voz do Senhor, porque longe, vai até o lugar que eu vou te mostrar, mas a gente não quer entrar. Por quê? Porque o vaso precisa ser moldado. É difícil, irmão, a gente depois de grande querer seguir um caminho de instrução. Só que o oleiro, ele te quebra, porque a gente entende quando a gente está confortável, está tranquilo, mas quando a dificuldade vem, o primeiro clamor que a gente fala é: ai Senhor. Mas o Senhor precisa te levar no lugar secreto. Primeiro Ele precisa te quebrar para poder fazer as coisas novas. Porque todas as vezes que a gente entende que algo sai de nós ruim, entra alguma coisa boa. E aí a gente entende que quando sai algo nosso, entra algo de Deus. Se o vaso que estava lá tivesse formado e tivesse pronto, não teria um outro vaso. Mas quantas vezes for necessário Deus nos quebrar, Ele vai nos quebrar. Não tenha medo do que Deus pode fazer na sua vida. Não tenha medo se o Senhor está falando no seu secreto, talvez: eu preciso mais de você. E muitas das vezes a gente está correndo da voz de Deus. Eu já cansei de correr, Deus falar para mim assim. Deus uma vez falou comigo, não que Ele esteja com pressa, mas a gente entende que quando Deus chamou Saul, Saul não quis fazer, Ele levantou Davi. Não é que Deus está com pressa para fazer a obra na minha vida, porque a gente sabe que no céu já é real, a obra na minha e na sua vida. Mas se eu não quiser, Ele vai levantar outro. E se o outro não quiser, Ele vai levantar outro, porque a obra dele não pode parar, e nunca vai parar. E aí eu entendi que o Senhor falou comigo: eu preciso que você já esteja pronto. Mas pronto para quê? Eu falei: pronto para quê? Talvez para pregar mais, talvez para discipular mais. E muitos pontos que o Senhor me chamou para poder fazer, alguns pontos que eu tenho dificuldade, é de ouvir. Só que aí eu entendo onde entra a passagem de Gálatas 5:22, que eu preciso ter paciência, amor, temperança, e tudo isso é aonde me pega. E aí eu entendi o motivo do vaso quebrado, porque a gente entende que quando o vaso está dando problema para poder ser moldado, ele precisa ser restaurado. Só que todas as vezes que você restaura algo, fica alguma marca. Mãos humanas deixam a marca, o oleiro não. Porque quando o oleiro refaz, pode ficar uma marca de cicatriz, mas você é limpo, puro, purificado. Porque as mãos humanas vai deixar detalhes, vai deixar digitais, mas as digitais que precisamos ter é a do Espírito Santo.
Essa é a digital que precisamos ter, porque como nós somos vaso, a gente precisa ser cheio até transbordar. A gente entende, a gente pega a Bíblia, a gente desmiúça, a gente vê diversas passagens falando de vaso daqui, vaso de lá, o vaso que quebrou, o vaso bonito, o vaso cheio, o vaso vazio, pega as vasilhas, e a gente entende também como vaso. E aí quem passou no encontro também fala sobre vaso, a gente entende, a gente já sou desse vaso, mas os vasos humanos é esse, o vaso do oleiro, o Criador, é outro. Ah, você é um vaso bonito, você é um vaso, não. Todos é o mesmo valor para o Criador. Nosso Deus não é Deus de modo, Ele está vivo e ativo em nosso mundo. Ele fala. Além disso, Ele não fala conosco, aleluia, em termos velados, enigmas ou mistério. Ele fala claramente. O principal objetivo de qualquer comunicador não é falar bem, mas ser ouvido. Às vezes a gente pensa que Deus está gritando. Ah, Deus está... Não. Porque quando você deita e coloca a cabeça no seu travesseiro, eu tenho certeza, irmão, que Deus fala no seu interior. Sabe por que eu falo que Deus fala? Porque quando a gente peca, a gente sabe que pecou, aquilo nos incomoda de uma tal maneira. E eu entendi, porque quando a gente peca, a gente fica incomodado. Por que será que quando Deus quer falar, Ele não vai nos incomodar? E às vezes Deus está falando: filho, eu preciso de você, eu preciso te encher, eu preciso que através da sua vida outras pessoas também possam ver que eu transformei você. E a gente está falando: Senhor, para mim aqui tá bom, eu estou aqui, eu estou tranquilo. Mas a gente precisa ser quebrado em diversas áreas. Talvez alguém te feriu, talvez o seu esposo, a sua esposa, o seu líder, alguém no seu trabalho, e você está como aquele vaso inquebrável. Não, eu estou tranquilo. Hoje é uma quarta profética, eu não vim pregar lamentação, eu não vim pregar sermão, mas a gente precisa entender que o verdadeiro oleiro está aqui hoje para poder nos restaurar. Mas se a gente não entender que Ele está aqui e a gente precisa ser quebrado para poder ser um vaso novo, a gente vai viver o velho. Vaso velho, irmão, não dá. A gente precisa ser transformado todos os dias. Eu estava vindo hoje do serviço, eu saí 5 horas. Eu estava vindo tão desesperado para ler mais um pouco, que eu troquei a mochila com um cara que trabalha comigo. A mochila dele é igual a minha, a gente pegou na empresa do TI, só que Deus, Ele é tão incrível que Ele fala por meio de sinais. Eu ando de moto, eu faço manutenção na moto, lubrifico a corrente, mas aí eu peguei um lubrificante na empresa e estava vindo acelerando, e algo me incomodando: para e lubrifica a corrente da moto. E aquilo eu não estava entendendo. Para e lubrifica a corrente da moto. Eu falei: não é possível. Eu parei a moto. Quando eu abri a mochila, tinha pasta de cabelo, um monte de coisa. Eu falei: não é possível, isso aqui não é meu. E eu já entrei em desespero, porque eu já estava quase chegando na Raposo, já estava uns 5 km da empresa, e a minha administração estava dentro da mochila. Eu falei: não por nada, o notebook deixa aí, qualquer coisa amanhã eu pego com ele. Só que eu estava com o notebook dele, ele com o meu notebook, a minha administração, e eu comecei a ligar para ele desesperado, ele não atendia. Eu falei: meu Deus do céu, o Senhor tem alguma coisa para falar. E eu entendi que todas as vezes que algo precisa acontecer, alguém precisa ouvir algo de Deus, o inferno vai tentar parar ou mudar. Mas Deus, Ele eu entendi que Deus fala nos mínimos detalhes, porque não tinha como eu parar no meio da rodovia para lubrificar a corrente da moto. Eu falei: Deus fala tremendamente conosco. A gente precisa estar assim, ó, atento, igual pessoas que fala tuberculoso, o ouvido o tempo todo aberto. E aquilo me incomodando: para e lubrificar a corrente da moto. E eu indo acelerando, eu falei: não é possível. Eu falando comigo mesmo: não posso acelerar, essa semana eu vi um cara morto na rodovia. E eu vindo, e aquilo: para e lubrifica. Aí eu falei: meu Deus, eu parei, desliguei a moto. Quando eu abri a mochila, não estava lá. Eu falei: talvez Deus estava me livrando, ou talvez era para o que Deus tem para fazer aqui hoje, era através dessa palavra, porque eu estava vindo desesperado para ler a palavra.
Talvez eu estava me livrando de um acidente e eu tive ouvido para ouvir a voz de Deus. Porque não era de mim parar naquele momento para poder lubrificar a corrente da moto. E eu entendi que Deus fala nos mínimos detalhes. Deus fala de maneira que podemos ouvi-lo, receber a sua mensagem com clareza e entender com precisão o que Ele quer que façamos. Quando você entende o que o Criador quer falar, as coisas acontecem com leveza. Às vezes a gente está batendo cabeça, correndo atrás de coisas que não é para a gente correr. O Senhor está falando: filho, é por aqui. Não, eu vou por aqui. Filho, vem que eu preciso te tratar para você poder cuidar de pessoas. Filho, vem que eu preciso te moldar para você poder liberar a palavra para pessoas. Cada vez mais a gente vê as pessoas, a criação se perdendo com coisas banais. Às vezes quando eu vou para casa, eu passo em um bar que tem muitas meninas novas. E aquilo me incomoda de uma tal maneira, porque a gente podia estar fazendo uma célula. E aí eu vejo a minha filha com 14 anos, a outra vai fazer 8. Talvez, minha filha está em casa, está na igreja. Mas e os que estão lá fora? Será que a gente está olhando para as pessoas que estão lá fora? Que necessita de ouvir a minha e a sua voz, uma pregação, porque a palavra fala aí de pregar o evangelho. Mas primeiro eu preciso ser curado, primeiro eu preciso ser quebrado para poder colher pessoas. Porque às vezes a gente não quer ter esse trabalho de ser quebrado para poder, quando chegar uma pessoa e falar para você: olha, o meu pai me traiu, talvez vai tocar na sua ferida. Mas primeiro o vaso precisa ser quebrado. Aleluia. Senhor Deus. Gênesis 12:1. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. O novo de Deus, ele assusta. Talvez a gente está confortável no nosso ambiente, na nossa casa, no nosso cargo, não só eclesiástico, mas talvez na empresa. Para mim aqui tá bom. Não tá bom para o Senhor. Ele quer derramar mais. Porque a gente entende que quando a viúva pegou todas as botijas, parou. Mas se tivesse mais botija, ia derramar mais azeite. E é o que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida. Derramar mais, derramar mais. Porque quanto mais você se enche, mais Ele derrama mais. Quanto mais você busca, mais Ele derrama. Quanto mais você busca, mais Ele faz. Quanto mais você cuida, mais Ele faz. Porque quando você cuida do que é dele, Ele cuida da sua casa. Quando você cuida da obra dele, Ele cuida de você. Quando você cuida da obra dele, Ele cuida das suas finanças. Mas o inimigo está tentando me atacar aqui, o inimigo está tentando atacar ali. E eu falei para minha esposa assim, esses tempos, eu acho que foi o Carlinhos que falou que o Murilo estava no hospital. E aí eu falei para ela assim: sabe por quê? Às vezes o menino está doente, às vezes o menino fica doente, ou qualquer pessoa. É através da sua entrega. Porque quando você começa a entregar, começa a fazer, o inimigo não começa a te atacar, ele vai tentar atacar alguém. Aonde vai desestruturar é aonde? Na criação, filho. Satanás não podia atacar Deus. Ele não podia atacar Jesus, ele tentou atacar os filhos de Jesus. E alguns se desviaram, outros falaram: eu estou com você, mestre. Judas se perdeu por quê? Porque foi corrompido. E a gente entende que Satanás, ele sempre vai tentar te paralisar, te desestruturar. Mas quando você está atento para ouvir a voz de Deus, irmão, nada te para. Porque Abraão ouviu a voz de Deus e saiu da terra. Se moveu no profético, talvez. Não, eu ouvi, eu vou me mover e vou. Mas antes da gente se mover, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente vem para a igreja no domingo, na quarta-feira, e a gente recebe diversas palavras, e a gente sai despercebido, não entende a palavra que sai do altar. Porque a gente sabe que a palavra não salva o pregador. Tá pregando ali, vai ser salvo. Não. Mas a semente que eu estou lançando aí, ela está caindo num solo fértil. Se você entender a palavra, porque muitas das vezes eu estou no meu secreto, estou preparando a palavra, Deus me dá um direcionamento para eu falar para vocês, mas não é para mim. Porque a gente sabe que se eu estou pregando para os filhos da noiva, é porque algo tem para
ovelha. A gente entende que o pregador sobe aqui, libera uma palavra. Mas ele não vive isso. Talvez eu não esteja vivendo isso, mas o Senhor quer que você viva. Então esteja atento a todas as palavras que saem do altar de Deus. Mas ele é assim. Não, a gente sabe que Deus usou uma jumenta para falar. Mas usou uma jumenta. Não, porque Deus, quando quer falar, Ele vai usar qualquer um. A gente vê bêbados na rua falando coisas que ninguém sabe. Deus pode usar um bêbado, Deus pode usar qualquer pessoa. Esteja atento, com os ouvidos abertos. Lucas 6:46. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu digo? No momento a gente clama, Senhor, Senhor. Mas quando o Senhor nos chama, a gente às vezes está disperso para poder fazer a obra, para poder fazer a vontade. Irmão, é tão difícil levantar de madrugada para orar. Eu estava comentando comigo mesmo e ontem eu estava deitado na cama, me deu uma vontade imensa de chorar. Porque eu lembro quando eu me converti, eu não queria ser crente. Eu falei, não, esse negócio não, porque eu vou pecar. Eu não quero pecar. E aí aquilo, eu lembrava de quando eu estava no mundo usando droga, o Senhor já me incomodava para poder sair daqueles ambientes. E quando eu me converti, eu entendi que Deus precisa de mim para poder fazer algo. E aí ontem eu estava deitado na cama e eu falei assim, Senhor, é tão difícil jejuar. É tão difícil levantar de madrugada para orar. E aí eu, Rodrigo mesmo, eu fico pensando, porque eu tenho dois lados de auto me frajular, como se fosse, para Deus tá difícil, mas para ir de madrugada atrás de uma boca de fumo, você ia. E aí eu começo a confrontar o pecado com algo de Deus. Eu falo, para o mundo eu ia, porque para Deus eu não vou fazer. Não que eu esteja colocando na balança e me fragilando, porque o velho já passou. Mas eu tenho que ter essa memória de para as coisas do mundo eu fazia, para Deus eu coloco empecilho. Então a gente precisa entender que se é para Deus, precisa ser de coração. Se é para Deus, a gente precisa fazer bem feito. Como a diaconisa Andréa falou, que os pastores tão zeloso, e o pastor eu fico às vezes assim admirado, porque talvez ele chegue e não demonstra, mas qualquer detalhezinho ele precisa ajustar, precisa fazer, não é o zelo, porque a palavra fala, o zelo pela casa do Senhor me consumirá. Então todas as vezes que a gente entende que a gente precisa zelar, precisa cuidar, precisa entender, precisa escutar a voz do Senhor, as coisas acontecem na nossa vida. Qual é o significado de descer a casa do oleiro? Às vezes a gente se pergunta, qual é o significado? E a gente se pergunta porque a gente fala, Senhor, eu preciso mais de Ti. Senhor, eu preciso orar mais. Eu preciso fazer mais. Mas Jeremias, ele não pensou duas vezes em ir até a casa do oleiro. Talvez o Senhor está falando para você aqui nessa noite. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Você precisa escutar mais. Porque a gente entende que o oleiro desceu, foi quebrado, foi restaurado, foi um vaso novo. Mas ele queria falar com o Jeremias através de uma parábola naquele momento. Porque eu posso te chamar você, levar na minha casa e falar e comparar algo. Esse é o novo, fazer tipo aquela comparação que a menina fez do iPhone, mas não é isso que o Senhor quer falar. O Senhor estava chamando Jeremias para ele entender da melhor maneira. Olha, você precisa ser quebrado para poder fazer o novo. Então, se ele fala para Jeremias que precisa ser quebrado, é alguma área que você sabe onde você precisa ser restaurado. Eu sei onde eu preciso ser restaurado. Eu não sei o que você precisa, mas o Senhor sabe. A gente esconde para humanos, para pessoas. Para Deus a gente não esconde. E Deus tem falado de diversas maneiras. Eu preciso falar com você. Eu preciso de um secreto com você. Talvez Jeremias, o secreto dele era esse: vai até a casa do oleiro. E lá você vai ver ele trabalhando. Talvez, será que Jeremias estava em pecado? Ou fazendo algo que não era para fazer? Então quando o Senhor te chamar nas madrugadas, porque
Porque o Senhor tem chamado muitos na madrugada e às vezes a gente não está atento à voz do Senhor. A palavra fala que Ele vai vir como um ladrão. E se Ele vai vir como um ladrão e a gente dorme muito, eu mesmo que gosto muito de dormir, amigão, é pela misericórdia de Deus. Já teve vez de minha esposa dizer que está entrando gente em casa e falar assim: entrar, amém, vai levar nós. Mas a gente às vezes está disperso para a obra de Deus. A gente gasta mais tempo nas redes sociais. Eu falo isso porque no próprio celular o algoritmo dele fala o tempo que você fica usando ele. A gente está muito tempo com o celular aberto e Bíblia fechada. Deus está gritando dentro da Bíblia para poder falar conosco que a gente está redes sociais. É bom, mas demais Deus não vai falar. Porque a gente vê pregações de pessoas, vê louvores, vê tudo, mas a gente precisa ter o nosso secreto com Deus. Porque é no secreto que Ele fala. É no secreto porque todas as vezes que você está no secreto, se preparando, Ele te honra em público. Não tem como você se gastar no secreto e Deus não te honrar no público. Você vai gastar tempo, vai chorar, porque quando você está no sozinho, que você coloca o louvor e você abre a Bíblia, Deus te cutuca de uma tal maneira que você começa a chorar muitas das vezes. E às vezes eu fico em casa falando: Senhor, olha isso, olha isso, olha isso. E aquilo começa a me dar mais vontade, porque quando você se alimenta de algo que é bom, você quer mais. E eu tenho fome, eu tenho sede da palavra. Só que talvez o comodismo, a voz do Senhor está no segundo plano. Está na soneca que você desliga. Deixa para depois. Mais 5, mais 5, mais 5. Só que nessa noite a gente precisa entender que o vaso precisa ser quebrado. Eu estava um tempo pesquisando. Tem um país que os vasos que é quebrado, eles restauram o vaso e colocam alguns fios de ouro. Talvez você está pensando: não, mas eu vou ser quebrado. Talvez você quebrado tem mais valor do que quem está inteiro. Não olhe para o vaso do lado. Olhe para o que o oleiro pode fazer com você. Se precisar ser quebrado 1, 2, 3, 4, seja quebrado, mas seja limpo, seja puro, do que seja um vaso bonito no pecado. A gente precisa entender, irmão, que a nossa boca ela é profética. Qual o significado de descer a casa do oleiro? Descer a casa do oleiro simboliza a disposição de submeter ao processo de renovação e cura. Porque como eu falei, às vezes a gente precisa ser quebrado, é liberar a cura. Às vezes a gente está com o nosso coração amargurado. Eu não quero, não vou, não quero, assim, não tá bom. Se Deus estivesse agora e falasse assim: o que tá bom para você? A gente ia dar diversas: Senhor, eu quero assim, tudo que ia nos agradar. Mas será que a gente está agradando a Deus? Hoje, se a gente olhar para dentro de nós, porque esse dia eu fui orar, eu falei: Senhor, me perdoa. Eu ensinei a minha filha a orar, toda vez que ela for orar, ela começar a orar pedindo perdão. E algo me incomodou. Todas as vezes que a gente começa a orar pedindo perdão, eu entendi que a gente pede perdão do que a gente fez. Mas será que a gente pede perdão ou a gente pede desculpa? Porque às vezes a gente está orando todo dia pelo mesmo pecado, alguma coisa que a gente faz, mas quando a gente pede perdão é não fazer mais. Mas a gente pede desculpa: Senhor, me desculpa e tal. Mas a gente libera uma palavra de perdão, mas no sentido de desculpa. E eu entendi que se você pede perdão, é ir e não fazer mais. Porque a nossa boca, ela é profética, é a nossa boca. A palavra fala em Tiago que a nossa língua, ela tem poder de abençoar e também de amaldiçoar. Então, se a gente tem uma ferramenta incrível, a gente precisa usar essa ferramenta para nos abençoar, para liberar a bênção. Senhor, eu estou destruído, mas hoje eu vou para a tua casa. Senhor, eu estou como um vaso destruído, mas eu quero ser quebrado e ser feito novamente. Porque quando você entende que quando Deus tira algo sujo, Ele coloca algo novo. Todas as vezes que você toma um banho, você tira aquela sujeira e você coloca uma roupa nova. Não tem como colocar vinho novo sobre odres velha. E a gente está querendo ser cheio de Deus com sujeira. Não tem como.
Para a gente ser cheio de Deus, a gente precisa passar alguns processos. Tiago capítulo 4, versículo 6. Mas Ele nos dá de cada vez mais graça. Por isso diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos... A gente precisa ser humilde e reconhecer o nosso erro. Eu falo por mim, porque às vezes eu já me achei cheio de si. Não, eu estou tranquilo, não estou pecando, estou de boa. Não é isso que Deus quer. Ele quer um coração puro e humilde. Mas se a gente reconhecer: Senhor, eu pequei mesmo, confessar verdadeiramente, eu tenho certeza que o seu vaso vai transbordar. É como eu falei, às vezes a gente vem para a igreja, mas a gente às vezes está com, como que eu posso dizer, alguém falou alguma coisa para você que te magoou, te chateou, você não estava no dia legal, e aí você não usa a palavra de Gálatas, você fica o seu tranquilo ali, mas tem um ponto de atenção. Não, ele falou, não curti muito bem, mas tá bom. Não, o Senhor não quer isso. O Senhor não quer um coração 99. Porque a gente entende que se você toma um copo de água, você pega uma gota do vaso sanitário e coloca junto, você não vai beber aquela água, porque está com a gota contaminada. O Senhor quer a gente puro. O azeite tem que descer limpo e puro para poder preencher o vaso. Nós somos vaso. O azeite vai vir do céu. Não tem como Ele derramar um azeite limpo, puro, num vaso sujo. Mas você hoje está pregando, está falando o quê? Que a gente está em pecado? Eu não sei. Eu sei talvez do meu pecado. Talvez o Senhor está te chamando para um secreto sobrenatural. Mas precisa de um posicionamento. Como vocês, Isaías... Não. Vaso restaurado pode até ter marcas. Pode até ter marcas, mas marca que somente o oleiro criador pode tirar. Foi como eu falei no início. A gente quer, mas a gente não quer ter marcas, porque a gente acha que mãos de pastores e pastor vai deixar marca em nós. Às vezes a gente tem medo de vir na frente, falar nosso pecado, de expor, porque o pastor, o apóstolo, ou o presbítero, ou o diácono vai saber. Mas a gente precisa entender que o falar vai nos libertar, vai nos liberar coisas que o céu já é real. Quando você entende que o oleiro criador está pronto para nos moldar, a gente não tem medo de se entregar, porque a gente tem medo de vir na frente e confessar a Deus. Às vezes o pastor fala: pode aumentar o louvor, venha na frente, fale com o Senhor. Às vezes a gente não quer vir, porque a gente não aprendeu ainda a ter humildade. Não, eu sou humilde e tal, mas não. Você é humilde com seu amigo, com Deus não. Às vezes a gente é humilde com um cara que trabalha ou pessoas do convívio. Mas será que você é humilde para Deus para falar: Senhor, eu pequei. Senhor, eu preciso ser restaurado nessa área. Eu preciso ter mais paciência com a minha esposa. Eu preciso ter mais paciência com os meus filhos. Eu preciso ter um pouco mais de longanimidade na empresa. Eu preciso refrear a minha língua. Será que a gente está sendo humilde com Deus? A gente não está. Isaías capítulo 29, 16 vai dizer: como vocês inventem as coisas, será que o oleiro é igual a barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: ele não me fez? Pode a coisa feita dizer ao seu oleiro: ele não sabe de nada? O oleiro sabe de tudo. Nós que não sabe de nada, porque o oleiro sabe de todas as coisas e dá trabalho para refazer algo que a gente colocou dentro de nós. Porque quando eu precisava parar de fumar, eu não queria largar aquilo, deu trabalho. Eu não queria, não quero, por quê? Porque tudo do mundo que a gente traz pra gente, para tirar dá trabalho. Mas o oleiro, não. Não tem como você, mãe, falo mãe porque o pai já é um pouco mais desleixado, o filho chorar e a mãe não saber o que é. É impossível, eu fico incrível. Não, é cólica, é fome, Como isso? Deus deu essa dádiva para a mãe. Imagina para nós que Deus foi o Criador. Ele sabe de tudo.
Não tem como a gente dizer para ele: o oleiro não sabe de nada, o Criador não sabe de nada. Mas quando você entende que você precisa passar por um processo de restauração, vai machucar. Quem restaura dente sabe, barulhinho da maquininha, barulho da anestesia. É restauração, precisa pôr algo, ou um pedaço, ou colocar um dente novo. Dói, machuca. Mas você está com um sorriso como? Nota 10. Então você precisa ser restaurado. O oleiro está na casa hoje. Mas só os humildes entendem e sabem que precisa. Senhor, eu preciso de uma restauração. Senhor, eu preciso ser mais paciente. Senhor, eu preciso perdoar o meu esposo. Senhor, eu preciso perdoar a minha mãe, o meu pai, o meu irmão. Eu não sei aonde você precisa, qual área. Senhor, eu preciso de uma restauração na minha casa, na minha família. O oleiro está aqui hoje, trabalhando sobre a roda. É na sua saúde? Você precisa abrir a boca e falar: eu preciso de uma restauração. Porque quando a gente entende que é uma quarta profética, não é só o tema de eu vim aqui profetizar. Porque você no seu canto, você pode abrir a sua boca e profetizar. Porque a palavra fala que quando Ana e Penina estavam, eu não me recordo quem estava orando, ela estava em silêncio, quieta. Orando. E aí as pessoas acham que ela era louca, mas ela falando baixo, o Senhor ouviu a voz dela. Então muitas das vezes não precisa, às vezes, a gente gritar. Porque o oleiro está, os ouvidos abertos para ouvir a minha e a sua voz. Às vezes a gente acha que precisa ouvir e gritar. Eu briguei esse dia com a minha filha. Eu falei: ora você aí, que a sua oração chega primeiro. Mas não. É um coração puro, limpo e sincero. Porque o Senhor quer. Porque a gente entende que a Bíblia, quando Jesus vai fazendo os milagres, Ele fala para aquele servo: o que tu queres que eu te faça? Aí a gente entende que o Senhor, Ele é o Deus de ontem, de hoje e o de sempre. Ele sabia o que ele precisava, mas ele queria ouvir da voz daquele cego, da boca: Senhor, eu quero ver. É isso que ele quer hoje aqui. Senhor, eu quero ser quebrado. Senhor, eu quero ser restaurado. Senhor, restaura o meu casamento. Senhor, restaura aquela aliança que eu gostava, mas talvez que seja feita a tua vontade. Porque às vezes a gente está pedindo para Deus restaurar algo que Ele já falou para a gente abrir mão. Eu queria tanto que aquela amizade voltasse. O Senhor está falando: abre mão disso. Eu queria tanto trabalhar naquele lugar. Não, abre mão disso, porque eu preciso derramar o novo. E a gente fica se lamentando com coisas velhas, porque por isso que eu falei que não tem como Ele colocar o vinho novo sobre odres velha, porque a odre não vai suportar o vinho novo. E às vezes a gente também está falando assim, talvez eu como um presbítero: Senhor, derrama a tua glória, eu estou pronto. Às vezes quando eu vou orar: Senhor, eu estou pronto para fazer a tua obra. Senhor, eu estou pronto, eu estou aqui. E o Senhor está calado, por quê? Se o Senhor derramar, talvez eu possa sair destrambelhado, sair da obra, não aguentar. E eu entendi que eu preciso primeiro estar preparado para que o Senhor derrame algo sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Porque eu sei que através da minha vida outras pessoas vão vir. Eu já cansei de falar em casa: a minha casa, eu e vocês, é referência. Mas se eu sou referência, eu preciso buscar mais de Deus. Não ser aquele crente, falso crente. Porque as coisas que tiverem oculta vai ser revelada. Não tem como eu colocar a Bíblia debaixo do braço, subir no altar, pregar uma palavra e chegar em casa, falar um monte de palavrão, quebrar minha esposa no pau, querer matar todo mundo. Porque tudo que tiver em oculto vai ser revelado. Eu preciso entender que a passagem de Gálatas tem que estar dentro de mim. E todos os dias eu falar: Senhor, eu pequei aqui, quebra esse pedaço e coloca um novo. Porque todas as vezes que a gente entende que a gente precisa do Senhor, Ele coloca algo novo dele. E o Senhor todos os dias nos surpreende. Mas quando a gente é humilde, ao soberbo não, aos humildes sim. O Senhor ele veio para confundir a lógica. Ele pega os que não são e coloca onde pessoas achavam que não ia conseguir. Era improvável Davi ser rei, era improvável José governar, era improvável as coisas acontecer. Mas Jonas estava lá. Era improvável um homem ficar na barriga de um peixe 3 dias. Por que não acontece na minha e na sua vida? Talvez falta algo. A sinceridade e reconhecer que precisa ser moldado.
Hoje eu falo para você que se você entender e escutar a voz de Deus, o fardo às vezes vai ser mais leve ainda. Porque a gente está colocando na nossa bagagem coisas que não é pra gente carregar. Eu tava vindo com a mochila do meu amigo, eu falei, cara, tá muito pesado isso aqui. Não tem como, eu falei, eu falei, cara, tem alguma coisa de errado. E aí depois quando eu encontrei ele, ele falou, mano, você é... Eu falei assim, como eu? Você pegou minha mochila, eu peguei sua mochila, ele já tava em casa. E aí eu entendi, eu tava carregando algo que não era pra eu carregar. E aí eu entendi que às vezes a gente tá desse jeito, carregando fardo pesado que não é pra gente carregar. Porque o Senhor já levou tudo isso. E Ele é o oleiro que está pronto para nos moldar. A gente peca, a gente não pede perdão, a gente não reconhece o nosso pecado. Fala, Senhor, eu pequei de novo, eu preciso ser restaurado, Pai. E Ele fala, vem filho, senta que eu vou cuidar de você. E quando Ele começa a cuidar das nossas feridas, aí vem o choro, aí começa a doer. Aí você reconhece, Pai, eu pequei aqui. Sim, Pai, eu falhei aqui. Eu preciso ser tratado. Eu falhei contra os meus pastores. Eu pequei contra os meus líderes. Eu pequei contra a minha esposa, realmente. E aí Deus vai tirando de você. Aí Deus vai tirando de você. É como se fosse uma água de radiador. Vai colocando a nova e vai saindo aquela água velha. Mas é diferente, porque é o azeite. O azeite vai sendo derramado. O azeite vai sendo derramado e renovado. O azeite vai sendo derramado e renovado. E você entende que o oleiro realmente está trabalhando sobre as nossas vidas. E para finalizar, Isaías 64, capítulo 8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, e Tu és o nosso oleiro, e todos nós somos obra das Tuas mãos. Não tem como, irmão, a gente achar que não teve as digitais do Senhor. Não tem como a gente viver esse mundo sem que a digital de Deus esteja em nós. A gente precisa entender, ou a gente entende, ou a gente entende que o oleiro é o Pai e nós é o barro. Quebrou, restaurou, vaso novo, vida que segue. Eu te convido a você colocar de pé. Eu te convido a você, eu já até extrapolei o horário, mas se você precisa de restauração, ninguém vai orar por você. Se você precisa de ser moldado, ninguém vai orar por você. Porque na sua casa você pode abrir a boca. Aqui você também vai abrir a boca para orar. Aqui você vai abrir a boca para falar para o Senhor: Senhor, eu preciso ser restaurado. Senhor, eu preciso ser moldado. Amanhã eu vou trabalhar, eu vou ver aquele chefe de novo, mas hoje você vai sair daqui um vaso novo. Hoje você vai sair daqui totalmente restaurado. Hoje você vai sair daqui com o perdão liberado na vida de alguém. Porque todas as vezes que nós liberamos o perdão, o Senhor, Ele está pronto para ouvir as nossas vozes e colocar algo novo. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Senhor, nessa noite eu quero te pedir, Pai, que o Senhor possa invadir a cada coração nesse momento, meu Pai. Que se tem alguém aqui nessa noite que não consegue, meu Pai, liberar um perdão, que talvez esteja como um vaso, que está tendo resistência, que o Senhor possa quebrar, meu Pai. Que não seja eu, que não seja a minha voz, mas sim o Senhor que penetre o coração. Mas sim o Senhor que penetre, meu Pai, a cada um de nós que aqui está. Eu te peço, Espírito Santo, molda cada um de nós, porque nós somos barro. Nós precisamos passar nas suas mãos, ó Pai. Nós temos que ser quebrado quantas vezes for. Nós precisamos ser quebrado quantas vezes for necessário. Nós precisamos entender. Eu largo o erro pra viver Jesus. Nós pecamos e ainda sentir incomodado, é porque o Espírito Santo ainda está habitando em nós. Mas quando você peca, quando você falha, e você não sente remorso, e você não se sente culpado, a coisa está feia.
Mas nessa noite a gente vai sair daqui entendendo Eu largo tudo que o oleiro tá pra aqui. viver o tudo. O oleiro está aqui para restaurar. O oleiro está aqui para entender, para ouvir as suas dificuldades. Pra ir mais profundo. Ah, Rodrigo, você não sabe como que tá a minha família. Você não sabe como que tá a minha casa. Sim, realmente eu não sei, mas o oleiro sabe. Quebra-me quantas vezes quiser. Me refaz. Você tem medo de viver o novo. Tem medo de viver o novo de Deus. Porque o novo pode assustar. O novo, ele assusta. Mas toda vez que você coloca algo novo, você quer mostrar para alguém. Deixa o Senhor colocar um azeite novo dentro do vaso aí. Fala, Senhor, eu estou aqui. Eu vou gritar, eu vou falar alto, porque eu preciso ser restaurado, Senhor. Eu preciso ser moldado. Eu preciso passar quantas vezes for na olaria. Me chama assim como o Senhor chamou Jeremias. Os meus ouvidos vão estar abertos para ouvir a tua voz, Senhor. Me leva na olaria, porque eu preciso ser restaurado. Aleluia. Eu largo tudo. Nessa noite o Senhor está restaurando vidas. Nessa noite o Senhor está restaurando casamentos. Nessa noite o Senhor está restaurando talvez algo que você acha que é impossível. Ah, eu não sei se era uma intimidade com algum parente de longe. O Senhor vai restaurar. O Senhor vai restaurar o zelo que você achou que não tinha mais jeito. O Senhor vai restaurar as áreas que para você era impossível. Ah, Espírito Santo de luz. Nessa noite, Pai, nós estamos aqui porque nós reconhecemos, Senhor, que nós precisamos das tuas mãos. Ah, Senhor, nos quebra, meu Pai, nos molda. Ah, Jesus, nos refaz, Senhor. Aleluia. Ah, Espírito Santo de Deus, refaz a cada um de nós aqui nessa noite, meu Pai. Ah, Senhor. Esteja atento. Esteja atento para ouvir a voz do Senhor. Esteja atento para ouvir a voz do Senhor. Porque no secreto Ele vai falar. Tira a mágoa do seu coração. Porque um coração contrito Ele não vai habitar. Ele não vai falar com um coração contrito. Ele vai falar com os humildes. Aprenda a ser humilde, porque o Senhor está disponível essa noite. Ah, Senhor. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser transformado. Ainda que dou, eu quero ser. Aleluia. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu. O velho precisa ser quebrado. O vaso velho precisa ser quebrado. Vai gerando marcas que teve. Você precisa ser quebrado. Para você ser um vaso novo, você precisa ser quebrado. Vai gerando. Eu largo meu eu. Aleluia. Quando você entende que a marca que precisamos ter somente é a marca do oleiro, a gente entende que essa vida ela vai ter dificuldade, ela vai ter atribulações, mas a marca que precisamos ter somente é a do oleiro. Não é feio a gente reconhecer o nosso pecado, não é feio a gente reconhecer que a gente errou, mas é mais bonito a gente entender que a gente precisa passar pela olaria. A gente precisa passar por uma restauração. A gente precisa passar pelo novo de Deus. E hoje você vai sair daqui como um vaso. Você vai sair daqui hoje
com essa palavra de restauração. É no casamento, eu não sei. Você vai sair daqui hoje com a bênção, porque nessa quarta profética, a profecia já chegou na sua vida. A palavra profética, quando você colocou os pés naquela porta, a palavra profética já alcançou na sua casa, já alcançou na sua vida. Porque você se dispôs a sair da sua casa para poder vir fazer o culto racional. E o Senhor entende que você cuida do dele, ele cuida do seu. Nessa noite, você vai sair daqui restaurado. Você vai sair daqui com azeite novo. Você vai sair daqui com a botija cheia. Você vai sair daqui dando risada porque você foi restaurado. Você vai sair daqui com um sorriso novo. Mas você foi restaurado não por mãos humanas. Você foi restaurado pelo oleiro oficial, o Criador dos céus e da terra. Espírito Santo de Deus, nessa noite, Pai. Obrigado, meu Pai, porque nós entendemos que nós necessitamos, Senhor, de passar pela olaria. Assim como qualquer coisa material precisa de uma manutenção, nós, como os vasos, passamos essa noite pela olaria. E saímos daqui restaurados. Saímos daqui cheio e com a tua marca. Aleluia. Levante as suas mãos. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar o teu povo, meu Pai, que nessa noite reconhecemos que nós somos vasos, Senhor. E nessa noite nós fomos restaurados. Passamos pela olaria, meu Pai. Espírito Santo de Deus, eu quero abençoar o teu povo, meu Pai. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Levante o rosto sobre ti e te dê a paz. Que você possa ir para sua casa com essa palavra de restauração. Que você possa ir guardado debaixo da proteção do Espírito Santo. Que você possa sair daqui com um sorriso de orelha a orelha, porque você foi restaurado. Eu te abençoo para um final de semana abençoado, debaixo da graça do Espírito Santo. Vai-te em paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Aleluia.